Olá pessoal, tudo bom? Quero falar para vocês aqui rapidamente, fazer uma revisão básica do que a gente vai discutir na prova, tá? Então assim, vou passar alguns slides e vou tentar fixar um pouco melhor, para tentar tirar um pouco das dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá. Aqui é só a questão do raciocínio. Então a gente não vai focar nisso. Uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente é que nós sempre vamos levar em consideração que o gato não deve ser normalizado naqueles momentos em que o gato vomita. Tá? Então, todas as vezes que um gato está apresentando vômito, não existe uma normalidade nesse processo. E eu quero frisar muito isso na cabeça de vocês. Então, aqui a gente tem um histórico, né, de um gatinho que vomita pelo, então que vomita 1, 2 vezes por semana há 8 meses. Então, é um típico quadro disso. Tá? Então, fiquem atentos, porque casos clínicos podem aparecer e serão basicamente casos clínicos baseados nisso aí, tá bom? Então, levar em consideração que a doença inflamatória, as enteropatias, eles não estão totalmente ou apenas relacionados à presença ou não de diarreia. Essa semana, hoje é sexta, na quarta-feira atendi mais um gato nessas condições, tá? Então, um gato que tinha apenas um vômito aí de 10 em 10 dias, alguma coisa nesse sentido. E é um gato com enteropatia crônica, né? Eu fiz o diagnóstico, provavelmente ele tem um linfoma, ele é um gato ferro positivo, então nós vamos seguir adiante no diagnóstico, tá? Mas provavelmente um linfoma de pequenas células, espessamento de intestino, então é mais uma informação importante que vocês têm que lembrar. Gravar essa parte do espessamento do intestino, né? Acima de 0,25 ali, principalmente em duodeno, são característicos, são sugestivos de enteropatia a ser investigada, tá? Outra coisa muito importante, perda muscular, né? É muito mais importante do que o score corporal. Então, um paciente que tem emagrecido, que tem perdido, tem feito atrofia muscular, é importante. Aqui para vocês o consenso de enteropatia. Então, mostrando que elas podem ser doenças evolutivas por meses ou por anos. Perda de peso às vezes é o principal sinal, então sempre pedir para que o tutor registre e mensure essa perda de peso. Os exames de rotina normalmente a gente não encontra nada, são alterações ali eritrocitárias, leucocitárias que pouco pode dizer para nós. Inflamação e neoplasia frequentemente se sobrepõem, ou seja, todo processo neoplásico eu tenho inflamação, mas nem toda inflamação eu tenho processo neoplásico, então foquem nisso aí. E lembrar que existem as comorbidades, né? E principalmente naquele gato velho. Então, quando a gente fala de enteropatia, galera, nós estamos falando de uma doença intestinal que tem múltiplas causas e assim tem múltiplos mecanismos e a gente tem múltiplos e diferentes prognósticos. Prognóstico bom, prognóstico reservado e prognósticos muito ruins, tá? Então, naquele momento, isso é até uma questão para vocês aí, diferenciação básica da enteropatia aguda para crônica, tá? Lembrar que nos consensos a gente fala de diarreia naqueles pacientes com acima de 3 semanas, então a gente tem que ficar bastante atento a isso aí. Quando a gente tem um paciente agudo, o que pode predispor? Então a gente sabe aí aquele vômito agudo, aquela diarreia aguda, está muito relacionada à infecção, a parasitas. Corpo estranho é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, tá? E lembrar que a gente precisa, na aguda, muitas vezes a gente precisa partir primeiro para a estabilização do paciente, para depois a gente tentar resolver a causa base. Quando é possível a gente fazer as duas coisas, concomitantes, perfeito, né? Mas primeiro lembrar que aquele paciente em agudização ele precisa ser estabilizado para que isso não evolua. Quando a gente vai para a crônica, nós temos aí uma evolução persistente, recorrente ou intermitente, que a gente tem que ficar bastante atento. Sinais normalmente são discretos, são bem subestimados, então aquela perda de peso bem gradativa, aquele vômitozinho aqui, aquele vômito ali, às vezes uma diarreia pastosa, às vezes uma diarreia normal, tá? Então é um paciente que pode estar ali sofrendo com alteração por causa da alimentação, uma inflamação por causa da alimentação, ou uma inflamação por causa de linfoma, ou uma inflamação proveniente de uma endocrinopatia, enfim, normalmente cursa com esses processos inflamatórios, tá?
aquilo que a gente falou, né, sobre as diarreias por mais de 3 semanas. Então a gente precisa aí excluir principalmente causas metabólicas, então aquelas doenças mediadas pelos hormônios, né, que a gente já estudou no projeto passado. Avaliar aquelas causas que são extra-gastrointestinais, então tudo aquilo que está fora do escopo do eixo boca, estômago, intestino, e obviamente excluir aquelas causas que são infecciosas, né? E às vezes as próprias causas infecciosas elas podem dar lastricidade aí para processos crônicos posteriores. As lesões que esses agentes infecciosos causam pode ser tamanha que isso, mesmo depois de curado para esse agente infeccioso, a gente pode ter resquício dessas lesões, tá? Aqui nada de... As terminologias, pessoal, fiquem atentos a isso, tá? É muito importante a gente falar sobre termo certo, o que falar, de como falar, então eu cobro bastante isso de vocês, né? Então, o que são os linfomas intestinais de células T de baixo grau, né? As enteropatias que são responsivas à dieta. Aqui nós falamos um pouquinho da enterite linfoplasmocítica ou linfoplasmocitária. É aquela onde a gente vai ter predomínio de linfócito e plasmócito de lâmina própria. Os linfócitos fazem parte normalmente ali da mucosa normal, só que a gente precisa mensurar a quantidade, a distribuição e o formato, a morfologia desses linfócitos para a gente ter essa informação, tá? Então a gente sempre deve colocar a avaliação de imaginologia, a avaliação clínica e a avaliação histológica, tá? Para a gente poder chegar a esses diagnósticos aí mais próximos. Quando a gente fala de linfoma é a mesma coisa, a gente precisa ter estar alinhado à histopatologia. Então, uma coisa muito importante para vocês gravarem, principalmente para levar para a prova, que é o que vocês estão preocupados, tá? Não tem como distinguir clinicamente os linfomas de baixa célula com as doenças inflamatórias intestinais ou uma inflamação por uma reatividade à dieta, irresponsiva à dieta, enfim, a gente não consegue fazer um diagnóstico elucidativo, a gente precisa de análise histopatológica, seja ela por biópsia, seja ela por biópsia endoscópica ou seja ela por biópsia aberta de múltiplos fragmentos que eu expliquei bem para vocês, tá? Aqui falando um pouquinho das particularidades dos gatos, tá? Então eu posso abordar um pouquinho sobre isso, posso não, né? Eu abordei um pouquinho sobre isso porque eu já fiz a prova. Aqui fala de algumas características alimentares que o gato precisa ter, algumas características anatômicas, então foquem bastante sobre o porquê que o gato se alimenta com várias refeições durante o dia, porque ele tem anatomicamente uma peculiaridade de ter um estômago relativamente pequeno. O ciclo da inflamação crônica é bem relevante também, por que esse gato inflama tanto, tá? Inclusive o estresse também pode ser um mediador. Outra coisa muito importante é em relação ao eixo que a gente tem ali, que é a via biliar comum, com o intestino, pâncreas e fígado conversando. Por isso que a gente tem a formação da triadite, tá? Então eu abordei uma questão de triadite para vocês aí também. Então, qual que é o problema disso? Por que o gato tem inflamação nesses 3 lugares? Uma resposta pode estar exatamente aí, porque ele tem o ducto biliar comum aí que deságua, as 3 fontes desaguam no mesmo local. Por que a gente avalia a cobalamina, né? Por que é importante a gente avaliar ela aí? Então a cobalamina ela tem uma absorção duodenal aí, ileal bem importante, perdão. E isso pode quando a gente tem hipocobalamina, que é a hipovitaminose B12, a gente tem normalmente alterações ali a nível de íleo, a nível de absorção, tá? Então a gente precisa ficar muito atento a usar a cobalamina como uma ferramenta diagnóstica e também prognóstica, tá? Aqui a gente tem o clássico típico do paciente enteropata, né? Que é o paciente com perda de peso, o paciente sarcopênico, o paciente que tem vômitos, paciente hiporéxico, ou aquele próprio paciente que come demais e emagrece, diarreias que vão desde diarreias pastosas, a mucoides, até diarreias aquosas, o paciente letárgico, apático, tá? Então é um gato que perde peso, a gente chama de hiporexia, que ele passou por uma hiporexia ou por uma anorexia,
e a gente tem aí causado essa hiporexia, essa anorexia causada por náusea, por dor, pela pancreatite, que promove a inflamação e também promove a dor, hepatopatia, também náusea, neoplasias, dor, inflamação. Quando o paciente tem um apetite normal aumentado, a gente tem que avaliar a absorção, próprio diabetes, né, que são as doenças metabólicas aí. Então sempre a gente avaliar e calcular toda a velocidade percentual de perda ponderal desse indivíduo, tá? Sarcopenia, que é score corporal, é diferente de score muscular, tá? Então a gente sempre avalia a questão muscular do indivíduo, então sempre avaliar ali na região da escápula, região epaxial, pélvica, temporal. Então a gente tem que observar porque normalmente ele mantém aquela gordura abdominal, tá? Como eu disse para vocês, o gato com vômito crônico é aquele gato que vomita uma vez por semana e aparece para nós aí na clínica como um paciente que vomita 52 vezes por ano. Então isso não pode ser normalizado, né? Então isso a gente tem que avaliar. Uma máxima também que a gente precisa utilizar, que não é porque esse gato não tem diarreia que ele tem um intestino saudável. Então o gato pode ter um intestino doente mesmo com as fezes em aspecto macroscópico normal. Tá? Então a gente não leva apenas em consideração, não tem problema nenhum nesse intestino não, porque ele está defecando normalmente. Então a gente não pode levar isso em consideração. Tá? A gente vai fazer uma anamnese aí, quando a gente for avaliar esse indivíduo, a gente vai fazer uma anamnese bem direcionada. Então a gente vai anotar aí frequência, conteúdo do vômito, se o paciente está nauseado ou não, se tem alguma relação com o alimento, se esse indivíduo está perdendo peso, se ele ganhou peso, se ele perdeu ou ganhou, em qual é a velocidade média que isso está acontecendo, fezes, avaliar ambiente, uso de medicamentos. Então assim, a gente tem várias coisas a serem avaliadas, né? Quando a gente vai olhar o histórico, está comendo ração, tem sachê, petisco, é comida caseira, tem acesso a outros alimentos, tem cachorro ali dentro, mexe com inseto, qual é a ração, essa ração é em saco, tem foto da ração, compra a granel, como é que fica estocado isso em casa, tem animais que se alimentam com rações diferentes dentro de casa, com rações terapêuticas, então tudo isso a gente precisa registrar, tá? Para que a gente consiga ter um panorama geral do que pode estar causando todo esse processo enteropático. Na avaliação do exame físico, a gente vai avaliar ali peso, como é que está o score corporal e muscular, palpar o abdômen, ver se a gente tem alça, massa, avaliar a tireoide, tá? Linfonodos periféricos, avaliar as mucosas. Então a gente sempre vai treinando a nossa mão e o nosso olho e utilizando obviamente as ferramentas, tá? Aqui a gente tem todo o aparelho gastrointestinal, então acho que tem uma questãozinha falando de anatomia, tá? Então tenham uma compreensão de todo esse processo aqui, como é que acontece. A gente precisa do endereço das patologias. Alterações aí de doenças do intestino delgado para o intestino grosso, é uma coisa bastante interessante para vocês saberem também. Então a gente tem aqui o volume, quando é delgado, normalmente a gente tem um volume de fezes maior, quando é no grosso a gente tem menores volumes. A perda de peso no delgado é frequente, já no grosso a gente é menos comum. Então a gente tem várias alterações aí clínicas que vão nos dar uma diferenciação da identificação do local que isso está ocorrendo entre o grosso e o delgado, tá? Vamos excluir, pessoal, todas as possibilidades que a gente tem aí. Então se a gente tem um gato com sinais gastrointestinais aparentemente está nos apresentando como crônico, então vamos excluir parasitário, né? Vamos avaliar alimentar, infeccioso, pancreático, hepatobiliar, endócrino, renal, mecânico. Então tudo isso é causa de doença do sistema gastrointestinal. Então vamos avaliar para saber o que a gente tem aí para a gente poder ir de fato para as enteropatias crônicas, né? Então como diagnósticos diferenciais nós temos as enteropatias responsivas à dieta. Então é onde a gente faz aquela prova dietética válida, né? Que precisa de uma intervenção diagnóstica. Então eu vou ver o que esse paciente está se alimentando, vou tirar e vou implementar uma ração específica, né? Então a gente precisa colocar uma dieta com proteína nova, ou uma dieta com uma proteína hidrolisada, exclusividade absoluta durante o teste, não pode comer nada que não seja aquilo que foi implementado. Avaliar e mensurar a frequência de vômitos, fezes, como é que está o peso, como é que está o apetite. Tá? Então a gente precisa ter isso muito claro, porque a partir do momento que a gente institui, qualquer resposta que vem depois daquilo é significativa. Então a gente não pode ter
mudanças aí que vão causar confusão. Nós temos alguns parasitos aí, e lembrar que nem sempre que a gente tem um resultado negativo de um exame coproparasitológico, não nos mostra que esse paciente não tem essa alteração. Então a gente precisa tentar cercar ao máximo essas possibilidades. Então a Giardia, Trichomonas e os eumintos são os principais aí que estão lidando direto conosco aí na clínica da gastroenterologia, tá? Então a gente precisa submeter alguns testes direto, ou às vezes alguns testes sorológicos específicos. Algumas doenças infecciosas, PCR fecal não tem sido muito utilizado. Agora o PCR de locais, assim, ele específicos, às vezes o PCR até do sangue, de algumas das doenças que a gente pode suspeitar, principalmente não é voltado totalmente para as doenças infecciosas, tá? Então a gente tem vários painéis aí que nos mostram, que podem nos ajudar, ou podem excluir, ou podem confirmar algumas das nossas teses, tá? Neoplasias intestinais são hoje o que tem tomado a maior parte da nossa rotina. Então nós temos os linfomas de células T aí de baixo grau, linfomas de alto grau, os adenocarcinomas, né, que depois dos linfomas são os mais incidentes. Mastocitoma, já tive um paciente com mastocitoma intestinal também, é bem raro, não é comum, mas é possível. Por isso que a gente precisa das biópsias, né? Primeiro para a gente determinar que é uma causa neoplásica, depois para a gente determinar dentro das neoplásicas qual que é especificamente. Aqui nós temos algumas doenças que elas nos confundem, né? Uma alteração pancreática, por exemplo, pode nos confundir com uma enteropatia crônica. Uma doença renal é muito comum que o paciente desenvolva, né? Principalmente endócrino. Então nós temos aí doenças que são associadas ao processo gastroentérico que vai causar essa confusão. Lembrar que o gato velho, o gato idoso, é aquele gato que pode ter múltiplas morbidades, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Aqui a gente já falou um pouquinho. Aqui só falando rapidamente sobre as alterações que podem aparecer, mas eu não vou me apegar muito a exames de sangue, tá? Que não é basicamente o que mais nos afeta. Esses exames urinários e T4 são mais para suporte das comorbidades, então a gente usa muito isso em gatos mais idosos. Aqui a gente está falando um pouquinho de cobalamina e folato, então são suportes diagnósticos. FTLI e FPLI, que a gente utiliza as lipases imunorreativas aí para diagnóstico de pancreatite mais evidentes, mas eu não vou entrar tanto, porque a gente vai falar melhor disso nas pancreatopatias, tá? Nós vamos falar de pancreatites aí, eu falo melhor disso, então eu não vou cobrar isso nessa prova, né? A ultrassonografia para nós é o nosso principal aliado hoje, então nós temos aí os tipos de mucosa e as alterações, aquilo que pode nos induzir. Aqui eu gosto de fazer uns achados, só para a gente melhorar a nossa interpretação. Tá? Aqui eu finalizei o caso do Simba. Basicamente é isso, pessoal, que eu estou mais resumindo aí, é mais para a gente utilizar em aula. Então foquem aí, principalmente, falando das enteropatias, que é uma parte importante da nossa prova, foquem bastante sobre a questão de não se conseguir fazer o diagnóstico sem as biópsias. Outra coisa importante são a relativização dos vômitos, do emagrecimento, avaliar comorbidades no gato idoso, alguns métodos diagnósticos ali que são mais importantes, principalmente a ultrassonografia, diferenciação das biópsias por endoscopia ou as biópsias abertas, né? Então isso aí tudo é muito relevante para nós, tá? Então, basicamente é isso aí. E eu vou ver se eu consigo falar um pouquinho para vocês sobre os outros artigos, mas não prometo, tá bom? Obrigado por enquanto.